Glória a Deus. Desse jeito. Meus amados irmãos, eu convido os irmãos a abrirem as vossas Bíblias em 1 Tessalonicenses, primeira carta ou epístola de Paulo à igreja que estava edificada na cidade de Tessalônica, no capítulo de número 5, versículo bastante conhecido, versículo de número 17. Nós estamos aí na campanha e hoje é sobre a necessidade da oração. E Paulo, escrevendo à igreja de Tessalônica, diz: orai sem cessar. Amém? Tomai os assentos, meus irmãos. Glória a Deus. Prometo aos irmãos que nós não seremos muito extensivos no estudo, como o pastor Daniel pediu para focarmos no assunto da oração em forma de um estudo. Assim nós o faremos. A nossa preocupação hoje não é que venha a igreja de Jesus dar muita glória ou falar em línguas estranhas. A nossa preocupação é que ao sairmos daqui, a palavra de Deus permaneça falando no seu coração, Glória a Deus. falando na sua mente. Esse é o intuito desta campanha, é lançar a palavra no profundo do nosso coração, da nossa mente, para guardar a palavra de Deus e praticar a palavra de Deus. Glória a Deus. E é bem verdade que hoje os dias são muito diferentes, muito diferentes. Eu lembro quando, no início da minha fé, no início da minha conversão, a igreja era diferente. Estou falando diferente em muitos sentidos, e principalmente no sentido da oração. Era totalmente diferente. Glória a Deus. No início da nossa fé, os cultos mais frequentados era justamente o culto de oração e ensino da palavra de Deus. Tínhamos que ir mais cedo para o culto, porque corríamos o risco de chegarmos lá na igreja e já não ter mais lugar para dobrar o joelho e orar, porque os irmãos iam para a oração. Glória a Deus. Quantos batismos com o Espírito Santo presenciamos através da oração? A igreja orando e Jesus batizando com o Espírito Santo. Glória a Deus. Glória a Deus. E a igreja, irmão, a igreja de Jesus precisa ter uma vida de oração. Nós precisamos orar. Nós precisamos buscar a presença de Deus. Aí nós vamos nesta noite falar um pouquinho de oração. Um pouquinho, porque não dá tempo de falar tudo, até porque nós não sabemos tudo. Mas aquilo que der tempo de falarmos, nós iremos passar para a igreja. Qual é o modelo da oração? Existe algum modelo da oração? Existe um modelo da oração. Glória a Jesus. Jesus, ele ensinou o modelo da oração, a oração dominical. Quando ele disse: quando você orar ao Pai, você vai orar assim: Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o vosso reino, assim na terra como no céu. Então essa é a oração modelo. Então observe que o Pai Nosso não é uma reza, o Pai Nosso não é uma ladainha, o Pai Nosso na verdade é um modelo, é uma oração esboçada. Viu, irmãos? O Pai Nosso é uma oração esboçada. Observe que quando Jesus ensina, ele disse assim: ó, quando vocês orar, você vai orar assim: Pai Nosso. Por quê? Por quê? Porque segundo a história
os rabinos que traduziam os originais, a história diz que os rabinos, eles tinham que pronunciar em alta voz aquilo que eles estavam escrevendo, era obrigatório, era necessário. Mas a história diz que quando chegava na palavra Deus, ou Javé, ou Iavé, não é? Eles calavam-se, eles ficavam mudos, eles emudeciam. Por quê? Porque eles tinham Deus como um ser tão santo, e Deus realmente é um ser tão santo, que ele, por ser tão santo, jamais poderíamos pronunciar até mesmo o seu nome. Mas Jesus muda isso. Jesus disse: quando você orar, você vai orar assim, ó: meu Pai, Deus, o Senhor é o meu, eu sinto ele aqui, Deus, o Senhor é o meu Pai, eu sou teu filho. Glória a Deus. Glória a Deus. Olha que coisa linda, irmãos. Então o início da oração é essa. É essa. O início da oração é o que? Quando nós dobrarmos os joelhos para orarmos, falar: Deus, sou teu filho, eu estou aqui, o Senhor é o meu Pai, o Senhor me sonda, o Senhor me conhece. Aí você vai falando aquilo que o Espírito Santo vai direcionar você a falar ao Pai. Glória a Jesus. E aí diz assim: seja feita a tua vontade, não a minha vontade, mas a sua vontade. Então, irmão, você vai observar o Pai Nosso nos ensinando como nós devemos iniciar uma oração, o início de uma oração. Então veja que a oração, ela tem um modelo, ela tem uma fórmula de você iniciar a conversa, o diálogo com Deus, através da oração que Jesus ensina. Então observe que existe alguma maneira de orar a Deus. Para alguns só pode orar ajoelhado. Será que só pode orar ajoelhado? Não tem maneira. Você pode orar ajoelhado, você pode orar sentado, você pode orar deitado, você pode orar de pé, mas o importante é você ter uma vida de oração. Glória a Deus. Isso é que é importante. O importante é orar ao Senhor. Agora, irmãos, por que orar? Há uma necessidade. Nós somos necessitados de oração. O que é oração? Oração é um diálogo. A oração é uma conversa com Deus. É um diálogo. Ou seja, é você vai orar a Deus. Você pode chegar, você vai orar a Deus, você pode dizer: Deus, eu vou sentar aqui na minha cama, que é a sua cama. Senta aqui comigo, Deus. Glória a Deus. Eu quero falar um pouquinho com o Senhor. O Senhor está me vendo, pois nada foge do teu olhar. O Senhor me conhece, o Senhor me sonda, o Senhor sabe o que eu estou passando. Talvez algumas questões por causa de mim mesmo, outras por outros motivos. Mas Deus, vamos conversar um pouquinho. Isso é oração, irmão. A oração é você falar com o teu Criador. Glória a Deus. A oração é você falar com Deus. Isso é oração. Viu, irmãos? Por que que Jesus morreu na cruz? Os irmãos sabem por quê? Por que Jesus morreu na cruz? Qual foi o maior motivo de Jesus ter morrido na cruz? Nosso pecado, pela nossa salvação. Qual foi o maior motivo? Devolver ao homem a comunhão com o seu Criador. Foi o maior motivo. Por quê? Porque a Bíblia diz, irmãos, a Bíblia diz que antes do homem pecar, Deus todo dia, na virada do dia, ou seja, por volta das 6 horas da tarde, na viração do dia, Deus descia no jardim do Éden. Deus descia para conversar com Adão, para dialogar com Adão. Deus, ele tinha esse prazer de descer. Deus descia literalmente em forma teofânica, ou seja, em forma de um homem.
Deus descia todos os dias para conversar com Adão. Por quê? Porque esse era a alegria de Deus. Era o prazer de Deus conversar com a sua criação. Glória a Deus. Glória a Deus. Oh, aleluia! Glória a Jesus. Glória a Deus. Mas aí, através da desobediência do homem, o homem perdeu essa dádiva. É verdade. Aí vem Jesus. Agora você observe que Deus, Ele tentou de todas as maneiras possíveis Glória a Deus. devolver essa comunhão para o homem. Viu, irmãos? Só que todos os homens falharam. Glória. Então vem agora, a Bíblia diz que na plenitude do tempo, vem Jesus. Glória a Deus. Jesus vem para realizar aquilo que o Pai já havia determinado. Glória a Jesus. Glória. Então Jesus, ele tinha que verter o seu sangue. Jesus tinha que morrer na morte de cruz. Para quê, irmãos? Para que Deus voltasse a ter comunhão com a sua criação, o homem. Então observe, irmãos, que Deus, ele tem prazer de conversar conosco. Glória a Deus. Viu, irmãos? Então é por isso que nós temos a necessidade de orar. Por quê, irmãos? Porque é onde nós vamos tendo a proximidade com Deus. Glória a Deus. Nós vamos conhecendo Deus. Através da oração, Deus vai se revelando a nós. Através da oração, Deus vai revelando a nós o seu projeto. Aleluia! Glória a Deus! Agora você observe, principalmente quem saiu do mundo. Quem saiu do mundo, que não nasceu no lar cristão. Quantos aqui veio do mundo? Veio do mundão? Levante a mão. Quantos? Eu também, a minha está levantada porque eu vim de lá. Glória a Jesus. Aleluia. Viemos do mundo. Então veja bem, irmãos, você observe bem. Você quer ver uma coisa? Quando nós deixamos de orar, Meu Deus. quando nós começamos a deixar de orar, nós começamos, sabe o que, irmãos? A receber o velho homem, a velha natureza. Porque quando nós deixamos de orar, nós vamos se distanciando de Deus. Verdade, Deus. Aleluia. Quando nós deixamos de orar, nós vamos se esvaziando-se de Deus. Quando nós deixamos de orar, as coisas do mundo começam a ter mais valor na nossa vida. Quando nós deixamos de orar, nós começamos a ficar novamente violento. Quem era briguento, começa a voltar a ficar violento, agressivo. Mas quando nós começamos a orar, nos aproximamos de Deus, ficamos cheios de Deus. Aleluia, glória a Deus. Ficamos mais mansos, mais quebrantados, porque a oração quebranta. Glória a Deus. Viu, irmãos? Uma vida de oração cheia do Espírito Santo transforma o homem. Glória a Deus. Lembra do dia de Pentecostes? Glória a Deus. Lembra da história de Pedro? Pedro era terrível. Pedro era terrível. Glória a Jesus. Pedro, irmão, ninguém queria andar com Pedro, a não ser João, que era mais calmo, mais brando, o apóstolo, o amor. Mas ninguém queria andar com Pedro. Por quê? Porque o negócio de Pedro era na espada. Glória a Deus. O negócio de Pedro era na violência. Mas aí Jesus fala para o seu discípulo: ó, vamos para Jerusalém. Vai orar lá em Jerusalém, fica lá. Porque do alto serás revestido de poder. Glória a Deus. E eles tiveram que ir buscar o Espírito Santo. E através da oração. E passa-se um dia, 2 dias, e eles orando. Quase cerca de 120. Né? Orando, clamando. 1 dia, 2 dias, 3 dias, 4 dias, nada. Glória a Deus. Sinal nenhum. Aí Pedro, que já era bravo, Pedro disse: eu vou embora daqui, João. O mestre falou que vai descer o Espírito Santo, mas até agora não chegou nada aqui, até agora não aconteceu nada, eu vou embora daqui. Glória a Deus. Calma, Pedro. O mestre falou, vai se cumprir, rapaz. Fica aí tranquilo, ora, dobra o joelho aí, rapaz. Vamos orar mais. 5 dias, 6 dias, 8 dias, 9 dias e nada. Pedro de repente fala: estou indo embora mesmo. 9 dias aqui, orando, quem sabe jejuando, e nada acontece. Calma, calma, Pedro. O mestre não falou? Fica tranquilo. No 10º dia, todos que ali estavam, todos foram cheios do Espírito Santo. Uma vida de oração é uma vida cheia do Espírito Santo.
Por que orar, irmãos? Para ser cheio do Espírito Santo. E aí, irmãos, o homem é transformado, o homem é mudado. Parece que eu vejo Pedro agora ficando em pé, cheio de Deus, e João agora vai acalmá-lo, pensando que ele está ainda na natureza humana dominando ele. E João diz: calma, Pedro, o que você vai fazer? Você não vai arrancar a orelha de outro homem não, né, Pedro? Não, João, peraí, ó, a espada já está lá, não me serve mais, porque, eu sinto Deus, o homem cheio do Espírito Santo e de vida de oração, as coisas do mundo para ele não tem valor, ele não vai guerrear com a arma do mundo, com as armas naturais. A arma dele é a oração, é a consagração, e é Deus que vai guerrear e pelejar por ele. Louvado seja o nome do Eterno. Glória. Por isso que temos que ter uma vida de oração. Porque o crente cheio da vida de oração, irmão, ele não é violento não, ele não é agressivo não, ele não é briguento não. Ô irmão, tem tanto crente aqui, não tem, mas por aí tem tantos crentes briguentos, irmão, que o negócio dele é no tapa. Falta de oração, irmão. A igreja é diferente. Aí João tenta acalmar, pensando que está acalmando Pedro, Pedro fica tranquilo. Mas o que você vai fazer? Se eu não dar com espada, o que você vai fazer? Eu tenho que sair no meio desse povo. Para quê? Eles precisam ouvir. Glória a Deus. Eles precisam saber quem é Jesus de Nazaré. Aleluia. Isso é um homem de oração, é um homem cheio do Espírito. Glória a Deus. Aí quando nós oramos, o céu se abre, Deus manifesta a sua glória. Viu, irmãos? Aleluia. Como nós vamos ter experiência com Deus se nós não oramos, se nós não temos prazer da oração? Agora, oração, irmãos, é alimento. Como já tem um hino da Cassiane que diz: oração é alimento, e é verdade. Oração é o alimento do crente. Então observe que você vai começar devagar, fica tranquilo. Quem não tem ainda essa vida de oração, fica tranquilo. Você vai começar orando 1 minuto, talvez 2 minutos, vai aumentando, 3 minutos, 5. Daqui a pouco você está orando meia hora sem perceber, 1 hora sem notificar-se. Aleluia. Daqui a pouco você está orando 2 horas. O céu vai se abrindo para você. Deus vai entrando com tanta providência na sua vida. Vai cair tanta bênção que você não sabe nem de onde vem. Mas é por causa da tua oração. Glória a Deus. E aí tem aqueles que talvez já tenha até desistido de orar. Tem crente que já desistiu de orar. A bênção está demorando demais. Você lembra de Israel? Israel estava preso, cativo no Egito. Sabe quantos anos Israel orou a Deus, irmão? Para Deus ouvir a oração. Não estou dizendo que vai levar todo esse tempo, mas era Deus provando Israel. Sabe quantos anos? 40 anos orando, clamando para Deus tirá-los do Egito. Foram 40 anos para Deus ouvir. Mas eles estão orando, não desanimaram não. Aí, irmãos, Deus ouve a oração de Israel. Aí Deus pega Moisés, Deus chama Moisés, leva Moisés lá para o deserto para apacentar ovelhas de Jetro, seu sogro. Quantos anos Moisés ficou apacentando as ovelhas? Quem lembra? 40 anos. Quem respondeu a pastora? 40 anos. Com mais 40, pastora? 80 anos para tomar posse da bênção, mas não deixaram de orar. Glória a Deus. Oh, aleluia. Às vezes nós achamos que 1 ano está demorando, que 2 anos está demorando, que 3 anos está demorando. Você não vai esperar 80 anos não sei quantos anos vai ser, mas não vai ser 80. Mas se você perseverar na oração, você vai tomar posse da bênção e das promessas de Deus sobre a sua vida. Por isso que Paulo disse: orai sem cessar. É necessário uma vida de oração. Minha esposa veio hoje, mas não é para envergonhar ela jamais. Mas nós pastoreávamos em Faxinal, no Paraná. Era uma igreja pequena, um pouquinho maior do que essa, um
poucos crentes, a receita era muito pouca. Nós vivíamos na época do altar, era uma vida sofrida, mas Deus fez muita coisa grande. Glória a Deus. E a minha esposa ficou gestante, aí veio a nossa primogênita, nossa menina Priscila. A minha esposa deu uma engordadinha, mas ela era magrinha, ela tinha bastante roupa. E aí um dia, depois do culto, ela veio falando: você anda todo bonitão aí, de terno novo, não sei o quê, e eu não tenho roupa para vestir. E você tem que dar um jeito, porque ela engordou um pouquinho e foi perdendo as roupas. E ela foi falando. E mulher, quando dá para pegar para falar, fala. Eita Jesus! E eu fui clamando no Espírito, falando com Deus, e ela falou: você tem que dar um jeito, porque eu não sei o quê, eu só tenho uma saia, eu Jesus, o que eu vou falar para essa mulher? E ela falando, e eu orando no Espírito, e falando: Jesus é bom demais, irmão. Aleluia. Mas Jesus me deu uma saída fantástica. Aí eu olhei para ela e falei: Ana, você trabalha para quem? Olha o que o Espírito Santo me ensinou. Glória a Deus. Na hora, você trabalha para quem? Ela disse: eu trabalho para Jesus. Então vai reclamar para Jesus. Eita! Até hoje, irmão, está ela aqui, ó. Até hoje, os céus é testemunha. Eu nunca perguntei se ela foi orar, mas ela foi. Eu tenho certeza, sabe por quê? Porque eu não me recordo se foi no outro dia ou foi 2 dias depois. A irmã Olívia do Espírito Santo foi lá, comprou um corte de pano para a filha dela, para Raquel. A Raquel não gostou, mas não era para a Raquel, era para a irmã Ana. E aí a Raquel não gostou, disse: eu não quero esse pano não. E aí a irmã Olívia do Espírito Santo, que já dorme no Senhor, disse: mas e agora? Eu vou dar para quem está aí? O Espírito de Deus falou: leva para a irmã Ana. Glória a Deus. É para a irmã Ana. Aleluia. Passou outro dia, ela foi lá e comprou um outro corte de pano. A irmã Olívia para a filha dela, para a Raquel. A Raquel também não gostou. Leva para quem? Leva para a irmã Ana. Está aí a irmã Ana aí. Eu acho que foram 5 ou 6 cortes de pano seguidos que a irmã Olívia foi levando para a irmã Ana. Em menos de uma semana, a irmã Ana já tinha mais roupa do que eu. Glória a Deus, aleluia. Oh, aleluia. Porque os cortes iam chegando, elas iam mandando fazer. Os cortes iam chegando, elas iam mandando fazer. Era mais barato mandar fazer do que comprar um corte de pano. Mas Jesus entrou com a providência. Mas por causa do que, irmãos? Vida de oração. Mas vamos parar por aí, irmão. Ainda nessa igreja nós pastoreando, e numa quinta-feira, amanheceu o dia, aí nós fomos tomar o nosso café, eu e a irmã Ana. A nossa mesa era uma mesa pequenininha, acho que era mais ou menos 60 por 60 ou 50 por 50, de madeira bruta, pintada de branco. E as cadeiras eram 2 banquinhos redondinhos. Glória a Deus. Quem tem algum nordestino aqui? Tem algum nordestino? Você sabe o que é tamborete? Então, tamborete. Quem sabe o que é tamborete além deles? Aqueles banquinhos redondos de madeira. Eram 2 banquinhos daquele, tamborete. E eu falei para ele: aí, irmãos, e eu procurei nos bolsos dos paletós meus, na época, 5 centavos, para comprar um pão francês, um filãozinho, parti no meio, ela comer metade e eu metade. E eu falei para ela: vai fazer o café? E eu achei 5 centavos. Eu falei: vai fazer o café, que eu vou ali buscar o pão para nós tomarmos o nosso café. E aí, sabe o que era o nosso café? Chá de folha de laranja. Chá de folha de laranja. E aí, quando chegou a noite, ela foi dirigir o culto na quinta-feira, culto das irmãs. E eu não fui para o culto. Ela falou: você não vai? Eu falei: não vou. Eu vou ficar em casa. E ela foi dirigir o culto. E eu dobrei o joelho em casa. E eu comecei a orar a Deus. Eu falei: Deus, eu posso passar fome. A minha esposa não, Deus. O Senhor pode mandar aqui na minha casa. O Senhor pode mandar pão com feijão, com pão com manteiga. E fui pedindo pão com aquilo, com mais isso, e mais isso, e mais isso. E quando eu estava terminando de orar, eu disse: Deus, e Deus faz isso para mostrar que Ele nos ouve, irmãos. Por isso há a necessidade de orarmos a Deus.
E eu falei: Deus, eu estou com vontade de comer duas coisas, Deus. Eu estou com vontade de comer mandioca e torresmo, Deus. Manda, aleluia, glória a Deus. E enquanto ela está dirigindo o culto, eu estou em casa orando a Deus. A irmã Ana chegou do culto e ela olhou para mim e falou: o que aconteceu? Eu falei: por quê? Seus olhos estão vermelhos? Eu falei: eu estava orando a Deus, estava falando com Deus, chorando nos pés de Deus. Mas o que você estava orando? Eu disse: não tira da mão dele não, deixa lá, ele vai cuidar. Aleluia. Vem agora a madrugada, quando chega perto de amanhecer o dia, agora na sexta-feira, desce um anjo lá na casa da irmã Judite, que era vice da irmã Ana, e o anjo vai lá e puxa a coberta. Puxou a coberta, ela acorda, e uma voz disse para ela: vai ao mercado, faz uma compra para o teu pastor na terra, porque ele está precisando. Aleluia, glória a Deus. Amanhece o dia, ela acordando, ela fala para o seu esposo João Bros e disse: João, precisamos ir ao mercado fazer uma compra para o pastor. O anjo me acordou hoje de madrugada e disse que nós temos que fazer uma compra. E eles foram ao mercado, compraram. Quando vai saindo do mercado, o Espírito de Deus visitou ela e disse: está faltando duas coisas que ele me pediu. E o que é, Senhor? Está faltando o torresmo e a mandioca. Leva torresmo e mandioca. Glória seja dada ao nome do Senhor. Aleluia. Glória seja dada ao nome do eterno Deus. Quem tem uma vida de oração, aleluia, jamais vai ser decepcionado pelo Senhor. O Senhor vai lhe ouvir, o Senhor vai abrir as portas, o Senhor vai providenciar. Pode ter certeza disso. Aleluia. Não vai ter inferno, não tem demônio que vai deter a bênção na vida daqueles que oram a Deus. Aleluia. Engrandecido seja o teu nome. Glória a Deus. Glória a Jesus. Poderíamos enumerar tanto testemunho, não para me engrandecer, irmãos, para acrescentar um pouquinho mais a sua fé, para ter uma vida de oração. Glória a Deus. Foram muitas coisas que Deus fez e ainda faz na nossa vida, e ainda somos falhos, irmão. Aleluia. Às vezes somos ingratos. Quando eu estava dando o estudo no seminário, e eu disse que muitas das vezes somos ingratos. Glória a Deus. Aleluia. Que só sabemos pedir. Nós pedimos tanto e agradecemos tão pouco, irmão. E às vezes quando não acontece, murmuramos. Outros até desviam. Esquece. Aquele que vive uma vida de ingratidão, esquece o que Deus fez ontem. Nós glorificamos a Deus não é por hoje. Você não vai glorificar a Deus por hoje, jamais. Você vai glorificar a Deus pelo ontem, pelo passado. Você amanhã, se nós estivermos aqui, você vai glorificar a Deus por esse culto hoje. Aleluia, que palavra, que culto, que glória. Sabe por quê? Porque nós glorificamos a Deus pelo passado. Então, se hoje estamos na prova, nós temos que olhar que ontem o Senhor nos abençoou. Se nós já estamos passando por vendavais, nós temos que lembrar que ontem nós não tínhamos nada. Quem éramos nós? Aonde estávamos nós? Aleluia. Hoje quem somos? Aonde estamos? Louvado seja Deus. Bendito é o nome do Senhor. Glória seja dada ao nome do Eterno. Glória a Deus. E mesmo sendo muitas das vezes ingratos, o Senhor tem nos abençoado. A Bíblia diz: e vós sendo maus, sabeis ofertar dádivas preciosas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai Celestial que está nos céus, Ele vos dará o Espírito Santo àquele que nos pedirem. Vida de oração. Aí nós vamos ver os apóstolos, a igreja primitiva. Aleluia, porque conquistaram tanto. Aleluia, porque cresceram tanto. Aleluia, porque tinha uma vida de oração. De oração. Esses dias atrás, aliás, ontem, lá no seminário, nós falamos a respeito de um dos heróis da fé. Eu não sei se os irmãos já viram o livro chamado Heróis da Fé. Glória a Deus. Um dos heróis da fé, até me foge o nome dele,
ele chegou numa determinada cidade, e nessa cidade já fazia muitos anos que não tinha uma salvação de almas. Há muitos anos não tinha salvação de almas, não tinha batismo com o Espírito Santo. A igreja estava morta, e ele foi convidado para fazer uma semana de campanha. E o primeiro dia de campanha não aconteceu nada. Esse missionário, ele vai para a oração, ele começa a orar a Deus. No segundo dia, a igreja começou a chorar, mas ele não está comendo e ele não está bebendo, mas ele está orando. No terceiro dia, uma alma se entrega a Jesus. Glória a Deus. E ele está orando, e ele está consagrando. No quarto dia, um paralítico anda, mas ele não está comendo, ele não está bebendo, ele está orando. Aleluia. E começou a circular na cidade, aleluia, o que estava acontecendo na igreja, o despertamento que estava acontecendo na igreja, a ponto que foram jornalistas falar, entrevistar o pastor local, o pastor da igreja, aleluia, perguntando para o pastor da igreja quem era esse homem. E o pastor disse: olha, é um missionário, aleluia, que está aqui fazendo uma campanha. Mas o que ele faz? O pastor na entrevista disse: eu não sei o que ele faz, porque se ele dorme eu ainda não vi, se ele come eu também não vi, se ele bebe eu também não vi. Eu só sei que ele fica de joelho, chorando horas e horas no altar. Glória a Deus. Aí conta-nos a história que ele estava de joelho, esse missionário estava de joelhos no altar, quando o pastor da igreja chega e toca no seu ombro, e ele de joelho só vira o rosto, e o pastor pergunta para ele: glória a Deus, o senhor está precisando de alguma coisa? Porque ele não comia, ele não bebia, e ele olhou para o pastor e disse: eu estou precisando. E o pastor pergunta: o que o senhor precisa? E ele disse: eu preciso que o senhor dobre do seu joelho do meu lado e ore comigo um pouco, me ajude na oração. Oh, aleluia, glória a Deus. E houve um reboliço tão grande naquela cidade, por causa de um homem que orava. Aleluia, glória a Deus. Bendito é o nome do Senhor. E Jesus teve uma vida de oração. Jesus, ele vivia de joelhos, a ponto até mesmo quando ele estava vendo que a hora dele estava chegando de ir para a cruz, ele pega os seus discípulos, ele vai para o Getsemane, ou Getsemane, como queira, que significa prensa de azeite, e ele vai orar a Deus. Os discípulos não oram, os discípulos ficam lá, alguns vão até dormir, e Jesus disse: vocês não podem orar, vigiar comigo uma hora apenas de oração, uma hora só. A minha alma está angustiada, a minha hora está chegando.